Este homem que você vê na tela é o artilheiro mais famoso da Segunda Guerra Mundial. Não porque ele fosse o mais letal, mas porque sua figura era tão importante para os inimigos que até mesmo o próprio Hitler colocou uma recompensa pela sua captura. Mas quem era esse artilheiro? Por que seu nome chegou aos ouvidos do líder máximo alemão? E o mais importante, por que Hitler pessoalmente queria que ele estivesse atrás das grades? A resposta, amigos, é que este homem era Clark Gable. Sim, o próprio Clark Gable, o famoso ator de Hollywood. Talvez você não soubesse, mas Gable, o rei de Hollywood, por seus papéis em sucessos como E o Vento Levou, não apenas conquistou as telas, mas também se tornou um herói de guerra. Gable era uma estrela internacional. Seu rosto era sinônimo de sucesso e glamour nos anos 30 e 40. No entanto, sua vida tomaria um rumo inesperado em 1941, quando o mundo inteiro mudou para sempre. Os Estados Unidos da América foram atacados de maneira repentina e deliberada pelas forças navais e aéreas do Império do Japão. No dia 7 de dezembro de 1941, às 7h48 da manhã, o Império do Japão lançou um ataque surpresa à base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Um evento que não apenas marcou o início da participação americana na Segunda Guerra Mundial, mas também mudaria a vida de Gable para sempre. Sua esposa, Carol Lombard, que também era uma atriz muito famosa, decidiu se juntar ao esforço de guerra americano. Ela iniciou uma turnê pelos Estados Unidos, arrecadando fundos para o esforço de guerra vindouro, mas tragicamente o destino seria cruel para ela, pois Carol morreria junto ao grupo de militares que a acompanhava. Em um acidente aéreo muito forte em janeiro de 1942, o piloto do DC-3 Skytrain, onde todos voavam, cometeu uma série de erros que resultariam em um pouso forçado letal. Tudo isso foi um golpe devastador para Gable, que decidiu se juntar ao exército como uma forma de honrar sua esposa. Embora muitos pensassem que Gable se juntou por impulso, a verdade é que ele foi movido pelo desejo de lutar, algo que não era estranho para alguém que estava acostumado a protagonizar histórias de bravura na tela grande. Acredita-se que era o desejo de sua esposa. Mas em 1943, a Metro-Goldwyn-Mayer e outras produtoras tentaram impedir sua decisão, mas não conseguiram. Gable se juntou ao corpo de voluntários da Força Aérea dos Estados Unidos, não como um civil fazendo tarefas fora da linha de frente, mas como artilheiro para os B-17 Flying Fortress. Apesar de ser uma estrela mundial, não recebeu tratamento preferencial. Porém, influências da Metro-Goldwyn-Mayer levaram o exército a dar a Gable um papel secundário, fazendo filmes instrutivos para a Força Aérea longe da linha de frente. No entanto, apesar disso, Gable logo percebeu o quão crua e perigosa era a batalha aérea. Apesar da pressão da Metro-Goldwyn-Mayer, seus superiores enviaram Gable para sua primeira missão. Em 4 de maio de 1943, ele voou sobre Antuérpia, Bélgica, juntando-se à tripulação de um B-17 chamado Bola 8. A missão correu muito bem. Quase todos voltaram para casa naquele dia. Em sua segunda missão, voou em um B-17 junto com mais 100 desses sobre a França. Novamente voltando são e salvo, Gable estava ganhando o respeito de seus companheiros. Quando voltava de uma missão, todos iam cumprimentá-lo. Era descrito por seus companheiros como um homem amável e humilde e, claro, muito corajoso. Não temia o combate e não perdia uma oportunidade de subir em seu bombardeiro. Antes de 1939, nosso protagonista havia recebido múltiplos convites para estrelar filmes na Alemanha. Inclusive, se diz que um par delas eram escritas pelo próprio líder máximo alemão. Contudo, Gable recusou todas. Hitler era um fã ardoroso de Gable, já que ele estrelava várias de seus filmes favoritos dos anos 30. A fama ganha entre os soldados e o grande alvoroço que estava causando na imprensa fez com que o próprio Hitler ouvisse que Gable estava lutando para os aliados na Inglaterra. Isso causou uma grande raiva no líder alemão, que ordenou a Hermann Göring que colocasse uma recompensa voltada para a captura de Gable vivo. A recompensa era de 21.000 Reichsmarks, equivalente a quase 100 mil dólares hoje. Em 12 de agosto de 1943, Gable foi enviado em outra missão com 187 B-17
e Flying Fortress. O que ele não sabia é que estava no centro de uma armadilha. No ar, milhares de aviadores alemães sabiam que Gable poderia estar em qualquer um desses bombardeiros e estavam ansiosos para reivindicar sua recompensa. Sempre que restos de bombardeiros abatidos eram registrados, os soldados alemães esperavam que algum dos sobreviventes fosse Gable. A visão foi uma das mais intensas em que ele participou. Os caças alemães atacaram assim que chegaram à Alemanha, e as defesas antiaéreas eram implacáveis. No meio da batalha, um projétil de 20 milímetros atravessou a fuselagem de seu B-17, roçando o sapato direito de nosso protagonista de hoje. No entanto, por sorte o projétil não explodiu. O B-17 de Gable sofreu graves danos, recebeu múltiplos disparos de grande calibre por todo o fuselagem e este perdeu um motor. No entanto, milagrosamente, este conseguiu retornar à Inglaterra. Dos 187 bombardeiros que foram enviados para a missão, na Alemanha, 23 foram abatidos e muitos outros conseguiram retornar. Ficaram irreparáveis, entre os quais estavam o B-17 de Gable, foram perdas realmente volumosas. 83 homens jamais retornaram ao lar, e outros 154 foram capturados pelos alemães. Da tripulação que estava com Gable, um artilheiro morreu, e 2 outros membros da tripulação foram gravemente feridos. Gable sobreviveu a uma das batalhas mais sangrentas de sua carreira por puro milagre. Ao retornar desta batalha, nosso protagonista expressou em uma carta dirigida a um dos familiares do companheiro de tripulação de Gable, falecido: "Vi tanta morte e destruição que percebi que não era o único que estava sofrendo. Outros também perdiam seus entes queridos, assim como eu." Apesar de tudo, Gable continuou seu serviço e participou de mais missões e muita ação. Mas em novembro de 1943, a notícia de que Gable sobreviveu a uma batalha por milagre chegou aos Estados Unidos da América. Então, a Metro-Goldwyn-Mayer usou suas influências para trazê-lo de volta, argumentando que o que ele havia feito em serviço era suficiente para considerá-lo concluído. A aeronáutica decidiu liberá-lo. De volta aos Estados Unidos, foi recebido como um verdadeiro herói de guerra. Ele não era como outras estrelas que iam à frente só para tirar fotos. Gable realmente lutou na frente, colecionando muitas histórias interessantes. Em 1944, ele produziu e narrou o filme Combat America, que documentou sua experiência lutando contra aviadores alemães na Europa. Ele usou horas de filmagem que ele mesmo gravou enquanto estava nos bombardeiros em plena batalha. O legado de Gable não permanece apenas na história do cinema, mas também na história da Segunda Guerra Mundial. Um homem que passou de ser um ícone de Hollywood para se tornar um verdadeiro herói, enfrentando a adversidade, lutando no ar e deixando sua marca na história. Hoje lembramos de Clark Gable não apenas como o rei de Hollywood, mas como um homem que, apesar de ter tudo na vida, decidiu dar tudo pelo seu país. Sua história continua sendo toda uma. Espero que você tenha gostado da história de Clark Gable. Muitíssimo obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus.